Se você está nesse vídeo é porque você já entendeu que os fundos imobiliários são uma excelente forma de você gerar renda passiva e começar a colocar aquele pezinho na renda variável. E eu sei que no início a gente tem muita dúvida, né? A gente não sabe qual fundo escolher, como escolher, se tem algum jeito de escolher os melhores fundos. E é por isso que nesse vídeo eu trouxe as 3 melhores opções de fundos imobiliários, na minha opinião, para quem está começando. E nesse vídeo, como eu te falei, eu trouxe os 3 fundos imobiliários aqui para quem está começando, pessoal. E lembrando aqui que nada do que eu falo aqui é uma recomendação de investimento, né? Eu vou te falar sobre esses 3 fundos apenas como um estudo, né? Para você entender aí como eu penso para selecionar os fundos e como você pode começar a estudar alguns fundos para lá na frente selecionar. E os 3 fundos que eu separei aqui, pessoal, eles são de segmentos diferentes, né? Então a gente tem várias classes de fundos imobiliários diferentes. E se você não entende ainda como que funcionam os fundos imobiliários, não entende também sobre a diferença, esses tipos de classes aí de fundos imobiliários, eu vou deixar aqui uma playlist aqui em cima para você assistir também depois desse vídeo. Inclusive lá tem um vídeo mostrando quais são essas classes, né, as mais importantes que a gente tem que saber antes de selecionar os nossos fundos imobiliários. Então, pessoal, os fundos que eu selecionei aqui, na média, né, o valor de cotas vai estar entre 10, que é o mais barato, até mais ou menos R$150, até menos um pouco, que é a média dos fundos imobiliários. Então fica muito acessível para quem está começando, né? Para quem quer começar, é muito fácil de comprar uma cota, né? Você consegue já se expor ao mercado imobiliário sem ter muito dinheiro, né? Porque para comprar um imóvel aí, você deve saber, dependendo da cidade, você pode precisar aí de 200, 300 mil reais. Ou até muito mais do que isso, né? Depende muito da cidade. E também do imóvel que cada pessoa escolhe. Então bora lá direto para os nossos 3 fundos que eu vou te mostrar todos os detalhes deles. Então vamos lá, pessoal. O primeiro fundo aqui é o XPLG11. Esse fundo está cotado aqui hoje, ó, mais ou menos R$90, né? E aqui a gente vê algumas informações importantes sobre ele, né? Liquidez diária, que é quanto desse fundo imobiliário é negociado aqui. Então ele tem uma negociação muito grande. E aqui a gente vê o último rendimento dele, né? Quanto que foi o último aluguel que ele pagou. E pessoal, o dividend yield, né? Que é simplesmente o valor da cota, o valor que você recebeu de aluguel naquele mês, dividido pelo valor da cota, né? Esse valor aqui não está atualizado, mas é uma média aqui do que ele paga, né? Então, ele paga 0,70% aqui ao mês de dividendo para a gente. O patrimônio desse fundo é um dos maiores fundos que a gente tem na Bolsa hoje. E aqui vamos entender mais sobre o fundo, né? Eu falei aqui para vocês que eram 3 tipos de fundos imobiliários, então esse aqui é um fundo imobiliário do tipo de tijolo, né? Então, ele investe realmente em imóveis físicos. E nesse caso aqui, ele é do segmento aqui de galpões logísticos, né? Então, ele tem alguns galpões que ele aluga para grandes empresas. Então, é um fundo aqui voltado para a renda, né? A gente vê no mandato aqui que ele vai ser um fundo que vai gerar renda para a gente, como é a maioria dos fundos imobiliários. Aqui embaixo, a gente consegue ver aqui qual o número aqui de ativos que esse fundo tem, né? Então, no caso, ele tem 13 ativos aqui, 13 imóveis, né? Em 6 estados diferentes. Isso é legal para a gente, que ele tem aqui uma diversificação boa, então ele não depende de um único aluguel, por exemplo. Se você quiser, aqui embaixo a gente consegue ver aqui até onde ficam os imóveis, né? E aqui embaixo, um dado importante que a gente olha também, que é a vacância, né? Vacância significa quando aquele imóvel está alugado ou não. Nesse caso aqui, a gente tem uma vacância bem pequenininha, né? Então, significa que para a gente que o gestor do fundo faz um bom trabalho. Porque a maioria dos imóveis aqui está alugado, né? Ele está com muito poucos imóveis aqui que não estão alugados. Esse vídeo está te ajudando de alguma forma, está valendo a pena estar aqui comigo, então não esquece de deixar o seu like aqui, se inscrever no canal e também ativar ali o sininho das notificações. Isso é só uma maneira de ajudar o YouTube a mostrar esse vídeo para mais pessoas, né? E me ajudar também a trazer mais conteúdo como esse para cá. E pessoal, se você também não entende como selecionar os melhores fundos imobiliários, os detalhes que você tem que ver, eu vou deixar aqui embaixo também na descrição do vídeo um material exclusivo para você entender como fazer isso. O próximo fundo, pessoal, é o MXRF11. Esse aqui é um dos fundos queridinhos que a gente tem, porque ele é bem barato, né? Você vê aqui que a cota dele está R$ 9,92. Liquidez aqui dele também muito grande, é um fundo bem negociado. O último rendimento aqui, que é 8 centavos, que pode parecer pouco, mas quando a gente vai ver o dividend yield aqui, e relembrando aqui de novo, é o último rendimento dividido pelo valor da cota, a gente tem 0,8%. E esse aqui, pessoal, é um fundo imobiliário do tipo papel, né? O que significa isso? Que ele vai investir
em ativos do mercado imobiliário, né? Aqui a gente pode falar de alguns aqui, as LCIs, por exemplo, CRIs também, são todos tipos aí de investimentos do mercado imobiliário. Então, esse fundo imobiliário especificamente, ele vai investir nesse tipo de investimento e vai pagar para a gente o aluguel. Aqui não é um investimento diretamente em imóveis físicos, igual a gente viu no fundo imobiliário anterior. E nesse tipo de fundo aqui é mais importante a gente saber em o que ele está investindo exatamente, né? Quais são esses tipos de investimento aí, porque do contrário do outro, né, que a gente falou, que ele tem imóveis mesmo, aqui o aluguel dele pode variar de acordo com a variação desses investimentos aqui que ele investe, né? Aqui embaixo está falando aqui, ó, CRIs, debêntures, LCIs, LHs, né? Então esse tipo de investimento aqui que ele investe. Esse também é um fundo muito grande, né? Aqui está o patrimônio líquido dele, então é um fundo aí que já está no mercado há mais tempo e tem um tamanho muito grande, então é mais uma segurança para a gente. Você entende um pouco da parte econômica e também dessa parte aí de investimentos aí, você vai entender que esse fundo aqui, por investir naqueles ativos que eu já falei ali, ele não vai sofrer tanto igual os outros, né? A gente está com uma queda da taxa Selic aí, isso faz com que alguns fundos imobiliários eles sofram, né? Que eles sofram na cotação deles. Não é o caso desse fundo aqui, porque, na verdade, como a renda fixa vai estar pagando muito bem, ele vai começar a pagar melhor, as cotas deles podem subir também. Então, como aqui nesse caso aqui a gente não tem imóveis físicos, então a gente não precisa de analisar essa parte aí dos imóveis, da qualidade dos imóveis, né? Da quantidade de imóveis. Porque aqui, igual eu já falei, ele não tem imóveis físicos, né? Ele só vai investir no mercado imobiliário mesmo. E por último aqui, pessoal, o BCFF11. Esse aqui é um fundo aqui administrado pela BTG Pactual. Esse aqui, pessoal, ele é um fundo de fundos, como está falando ali no nome, né? Então, o gestor desse fundo vai investir em outros fundos imobiliários, né? Então, ele vai fazer essa seleção para a gente. E o objetivo aqui é facilitar para você, né? Você já consegue ter uma diversificação maior do que nos outros, sem ter que investir e selecionar vários fundos imobiliários. Aqui a liquidez dele também, que é muito grande, né? Que é a facilidade com que a gente consegue a negociação desse fundo aqui no mercado. O último rendimento, 50 centavos aqui, a cota hoje é R$ 67,00. Então, aqui o dividend yield aqui 74%. Patrimônio líquido aqui, 2 bilhões aqui, também é um fundo aqui com patrimônio muito grande, que já está há bastante tempo no mercado. Então, esses tipos de fundos aqui, eles têm essa denominação aqui de FOF, né? Fundos de fundos, né? E ainda, né, além dos fundos, ele investe aqui em alguns papéis aqui, igual a gente viu no fundo anterior, ele também tem uma parte ali dos investimentos dele, né, que ele seleciona, de papéis aqui do mercado imobiliário. Uma coisa importante que a gente tem que ver em todos os fundos é se ele tem uma constância no pagamento aqui dos proventos dele, né? E a gente vê que esse aqui tem. E todos eles aqui, se a gente voltar aqui, a gente vai ver que mais ou menos eles têm uma constância aqui, não tem uma variação muito grande. E é justamente isso que a gente procura aqui no mercado de fundos imobiliários, né? Que é essa constância de pagamento, se você tem o objetivo aqui de gerar renda mensal. Então aqui você viu aqui um fundo aqui mais ou menos R$90, o outro aqui por volta de 10 e o outro a gente tem ele aqui por volta de 67, aqui R$68, né? Então muito barato para quem quer iniciar. Então é isso, pessoal, lembrando que esses fundos imobiliários aqui servem só como um estudo para você, nada é recomendação de investimentos, mas já é um bom começo. Se ficou alguma dúvida sobre esse vídeo, deixa aqui nos comentários também que eu respondo todos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui, eu vou ficando por aqui, aquele abraço e bora investir!